Diz assim um texto bíblico: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. A igreja repite essa parte: seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, o amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes. Samuel entre os que invocam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles lhes obedeciam os seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor, nosso Deus. Para eles, tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Feche seus olhos. Senhor Deus, nesse momento eu peço que o Senhor me use para a sua igreja. Que a sua igreja esteja atenta à sua voz e sensível ao teu espírito. Que haja edificação nessa noite, que haja restauração nessa noite e que haja temor a ti nessa noite, Senhor. Nos colocamos em tuas mãos agora, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos muitos salmos até agora aqui de alegria, salmos que exaltam a igreja a exultar na presença de Deus. E julgo eu que estamos um pouco distante dessas convocações do salmista. Julgo eu que a nossa igreja evoluiu bastante em relação à forma como se comporta diante de Deus no culto. No culto. No culto público ao Senhor. A gente melhorou muito, mas eu ainda acho que a gente precisa melhorar mais. Eu também acho que é um tema que não tem sido muito falado por aí. Eu não, com todo respeito e humildade, não vejo colegas meus focando nesse ponto da forma como a gente tem feito aqui, de chamar a igreja à exultação. Porque nós somos batistas. Nós temos toda uma tradição. Nós também ficamos marcados diante de várias outras denominações, como aqueles que não batem palma. Nós batistas ficamos marcados por isso. Um amigo meu, ouvindo as reações desses sermões, ou pequenas partes desses sermões, ele escreveu para mim e disse assim: ué, a sua igreja bate palma? Porque ele viu vídeos também com a igreja, e a gente brincou ali, e tudo bem. Mas a gente ficou marcado como uma igreja que não bate palma. A gente ficou marcado pela igreja que só canta cantor cristão. Não a nossa igreja, mas a nossa denominação. E eu tenho chamado vocês a essa alegria, chamado vocês a essa celebração no culto, para que a gente já saia de casa com a disposição do nosso coração no lugar certo. Para que, mesmo passando por vários momentos difíceis na vida, a gente consiga enxergar que o nosso Deus é digno de louvor. E ele é digno de culto. E ele é digno da nossa
alegria. Isso ficou bem claro nas exposições passadas dos outros salmos. Porém, esse salmo aqui, ele tem uma pitadinha, que faz uma diferença dele, ou que traz uma diferença dele para os outros salmos, que ele apresenta um Deus temível, santo. O que faz os estudiosos dizerem o seguinte: nesse salmo, nós somos apresentados a uma humilde reverência. Nos outros salmos, eles concordam. Fomos chamados a uma alta festividade. Derek Kissner, um grande estudioso e erudito do Antigo Testamento, ele diz: esses salmos nos chamam para uma alta festividade. Quais são as festas que vocês mais gostam? Quais são as festas que vocês mais gostam? Eu vi uma mensagem de casal que dizia assim: todo homem que não liga para o seu aniversário casa com uma esposa que liga muito para o seu aniversário. Lá em casa a gente vive isso. Eu não ligo muito para o meu aniversário. Eu comemoro com a igreja. Ela vem a casa por mim, mas não vai ter nada aqui para mim. Não. Já teve lá na igreja. A gente já comeu, mas não quer nenhum bolinho. Eu não preciso do bolinho. Aí sempre tem uma surpresinha, alguma coisa eu fiz. Mas eu não ligo. Mas a minha esposa, a data do aniversário dela é a data mais importante do ano. Do ano. E ai de mim, se tratar o aniversário dela da forma como eu trato o meu aniversário. Ai de mim. Eu tive que comemorar aniversário com ela do jeito que eu nunca comemorei na vida. Indo para shopping longe, cara. Comer em restaurante que eu nunca comeria na vida. Fazendo surpresas que eu nunca fiz para mim, obviamente, né? Mas que eu nunca liguei para mim. É a data mais importante do ano na vida dela. Qual é a data mais importante para você? Qual é a data que vocês mais festejam? Talvez vocês tenham, ou não. Mas esses estudiosos dizem, esses salmos, do Salmo 90 para lá, o que eu tenho, os salmos que eu tenho trazido para a igreja, eles convocam a igreja para uma alta festividade. Só que o Salmo 99, ele é um pouco diferente. Porque ele nos leva a uma humilde referência. E esse equilíbrio é ótimo para a gente. É ótimo. Nós celebramos ao nosso Deus com alegria, mas a igreja não pode deixar de ser reverente. Nós vimos com alegria para cá, mas nós não deixamos a nossa reverência no trabalho. Nós não deixamos a nossa reverência em casa. A gente traz de casa a nossa bolsa da alegria para o culto e a gente traz a nossa bolsa da reverência para o culto. Nós trazemos essas duas coisas. Portanto, o culto deve ser uma celebração e também o culto deve ser reverente. No final, eu trarei algumas aplicações para a igreja em relação a isso. O que isso quer dizer para a nossa vida e para o nosso culto. Então, o salmista diz assim: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abate a terra. Já começou bem. O Senhor reina, e por isso que o título dessas séries de mensagem é Os Salmos como Louvor Cristão, porque um grande teólogo chamado Bruce Waltz entende que quando esses salmos diz o Senhor, o Senhor, o Senhor, é o nome de Deus. E foi traduzido como eu sou. Ele traduz como eu sou. Na linguagem dele, na tradução do Bruce Waltz, seria o eu sou rei. E aí, por que o tema é os salmos como louvor cristão? Porque alguém no Novo Testamento se apropriou do termo. Vocês lembram lá em João 8, quando Jesus diz assim: antes de Abraão existir, eu sou. Essa expressão a gente já viu, hein? Lá na sarça, quando Deus disse para Moisés, revelou o seu nome, e diz: diga ao povo que o eu sou te enviou.
E aí Jesus também, quando estava no Olival, junto dos seus discípulos, e Judas veio com a sua gangue para prender Jesus com os guardas do templo, perguntaram quem é o Nazareno. E aí Jesus responde, eu sou. E quando ele responde, eu sou, ali no Olival, nessa cena bem famosa, a Bíblia diz que todos recuaram e caíram por terra. Quando ele diz, eu sou, todo mundo cai no chão. Com a palavra dele. Então ele se apropria desse nome de Deus do Antigo Testamento, o que é algo muito poderoso. Então o eu sou é Jesus. Em João 12, quando o evangelista João está falando do texto de Isaías 6, ele diz assim, Isaías disse isso porque viu a glória de Cristo. Eu falo, meu Deus, eu estou lendo Isaías 6 e é aquele texto que diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E um texto que você já conhece, né? E João vem dizer no capítulo 12 que Isaías estava vendo a glória de Cristo. E aí começa tudo a encaixar. Antes de Abraão existir, eu sou. Abraão viu o meu dia e exultou. Pai, glorifica-me comigo, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo. Ué, de onde ele é? De onde ele veio? Onde ele estava? Tem gente que ainda acha que Jesus surgiu a partir de Maria. Que o verbo divino surgiu ali. Não, ele é eterno, ele sempre existiu. Então, esse eu sou é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se apropria desse termo. É por isso que os salmos precisam ser cantados na igreja, porque os salmos são louvores ao eu sou. E o eu sou é apresentado na pessoa de Jesus Cristo, Senhor da igreja. Ele é o eu sou da igreja. Ele é o rei que o salmo apresenta aqui. O Senhor reina, as nações tremem com isso. O seu trono está sobre os querubins. O que é um querubim? Eu temo quando eu leio a expressão querubim, porque quando o querubim é apresentado, às vezes me parece uma mensagem de julgamento. Salmo 18, o Senhor montou num querubim e voou. E ele veio destruir os meus inimigos. Ele veio cheio de nuvens negras. Aí eu digo assim, caramba, que visão terrível. Ele montou num querubim e voou cercado de nuvens negras. Ele destruiu os meus inimigos, ele veio para ajudar montado no querubim. Isso é uma linguagem, é uma figura de linguagem. O salmista não entendia que isso era literal, que Deus tem um querubim que ele voa em cima, mas é a forma como ele narrou o livramento que Deus deu a ele. De forma terrível, Deus livrou o salmista das mãos dos seus inimigos. E aí eu fui estudar um pouquinho mais sobre os querubins. Irmãos, eles são vistos por Ezequiel. O capítulo 1 de Ezequiel é o texto mais difícil de se pregar. Eu nunca preguei Ezequiel 1. Eu já preguei Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Mas uma vez fazendo um curso teológico, o ano era de 2008 ou 2009, o professor disse o seguinte, o texto mais difícil de se pregar é Ezequiel 1. Eu falei, nossa, eu nunca me atentei a isso. Aí eu fui ler Ezequiel 1 na época, eu falei, que texto difícil. E aí, lendo hoje em dia, o dia que eu for expor Ezequiel, eu tô lascado. No capítulo 1, eu já tô lascado. Ele tem aquela visão aí. Deus abriu os olhos dele. E ele vê esses seres muito estranhos. Ele vê rodas dentro de rodas. Uma coisa estranha, que o cara Fábio jura que é um disco voador, que Ezequiel já via lá. E que ele viu com o pai dele na nave. Ele diz, ué, tá na Bíblia. Disco voador tá na Bíblia. E o pai dele disse assim, isso não é dessa ordem, meu filho. Ele viu uma nave negra que estava sobre o rio e a nave sumiu. Aí ele leu Ezequiel e falou, essas rodas são disco voador. Os juniores não vão sair daqui inventando coisa aí, não. Porque ele vê essas coisas rodas que vão para frente, vão para trás. Eu falei, que treco é esse? E aí daqui a pouco ele diz que viu 4 seres. Aí esses seres tinham 4 rostos. Um rosto humano, um rosto de ave, um rosto de boi e um rosto de leão. E eles voavam. Esses são os querubins. Aí na leitura falou assim, parece um bicho feio, né? E os teólogos dizem, esses querubins representam
tudo o que há de mais sublime e poderoso em toda a criação. Os querubins são aquilo de mais sublime que há na criação, pois eles representam toda a honra, na verdade, toda a glória e poder da criação. O boi significa força, a águia a agilidade, o leão o poder e a cara de homem a inteligência. Então esses seres têm tudo aquilo que é de glorioso na criação, e esses são os seres que estão próximos de Deus. É uma coisa absurda. E aí o salmista usa essa expressão querubim, porque também na Arca da Aliança está o querubim. Os irmãos sabem que quando eu falo Arca da Aliança, eu não me refiro à Arca de Noé. São duas coisas diferentes. A Arca de Noé é um barcão grandão, né? Onde os animais entraram. Vocês sabem disso. A Arca da Aliança é aquele baú de ouro que tinha dois querubins em cima da tampa da arca, onde eles guardavam ali a bala de Arão, a lei e tudo mais. E trazia a presença de Deus à arca do Senhor. Mas os querubins estavam ali. O seu trono está sobre os querubins. Esses seres magníficos. Abala-se a terra. Eu tenho dito para vocês que Deus é rei sobre tudo e sobre todos. Essa é a visão cristã de mundo. Deus rei. Todo joelho se dobra diante de Deus e tudo se abale diante dele. Deus rei. Ele é nosso rei e estamos debaixo das suas leis. Olha o verso 2. Grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Por que é importante dizer isso? Israel foi levado cativo para Babilônia. Até então, numa visão humana, o Deus da Babilônia quis ser o Deus de Israel. E no caso foi Judá. Porque Israel já tinha sido destruído. O reino do norte já tinha sido destruído pela Síria. A Israel parece que resiste ainda mais 130 anos aí. E aí vem a Babilônia dominando o mundo todo. A Babilônia tinha os seus deuses, tinha os seus magos, os seus bruxos, e a Babilônia destrói Israel. A arca some aí. Essa arca que tem os querubins desaparece. E aí elas foram aparecer nas igrejas não pentecostais. Elas desapareceram de Israel, elas desapareceram de Judá, e aí eu as encontrei espalhadas pelas igrejas não pentecostais por aí. De forma pequena, de forma grande. Mas a arca some. O templo é destruído. Até então, o Deus da Babilônia está vencendo tudo. E o Deus de Judá, que é o nosso Deus, está perdendo a batalha. Israel é levado cativo. E aí a gente vê todo o contexto de Daniel sendo levado cativo, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quem estudou o livro de Daniel sabe que o livro está se passando dentro da Babilônia. A história está dentro da Babilônia. Agora, tem um ponto aqui. Deus é rei de toda a terra. E exaltado acima de todas as nações. Algo curioso. Depois de 70 anos, o povo seria libertado da Babilônia. Mas por quê? Não ficou ninguém poderoso em Judá, para libertar Israel. Deus não foi lá nas malhadas e pegou um novo Davi, não, Daniel. Porque tinha uma promessa: eu vou libertar o povo que vai ficar 70 anos no cativeiro, mas eu vou libertar. Libertar como? É o novo Davi que vai fingir? Ele vai lá nas malhadas, vai pegar o menino, o ruivinho, e vai levantar ele para quebrar a Babilônia? É o novo Sansão que ele vai pegar e dar poder para amassar 1000 ossos assim? Não. Esse Senhor que é rei sobre toda a terra, e toda a terra treme diante dele, sabe que ele vai pegar para libertar Judá do cativeiro? Ciro, o rei da Pérsia. A Pérsia se torna poderosa no mundo com os seus deuses. Os deuses da Pérsia são outros deuses, não os deuses de Israel, e não o Deus de Israel. E não os deuses da Babilônia. É um outro Deus. São outros deuses. São outras forças espirituais atuando na Pérsia. E outra, pasmem, Ciro não conhecia a Deus. E lá, em Isaías 45, Deus diz assim: levantarei meu servo Ciro, o meu ungido. Aí eu lembro o texto assim: Ciro, ungido de Deus? O ungido de Deus é Davi.
o Ciro, ungido de Deus, como assim? É um rei pagão. É um rei que serve a outros deuses. Só que como a gente é crente e a gente conhece o nosso Deus, irmão, todos os reis da terra estão nas mãos do nosso Senhor. Até aqueles que você não gosta. Até aquele que você não gosta está nas mãos do Senhor. Aí Deus começa a mover o coração de Ciro, sem Ciro saber. Porque lá em Isaías 45 ele vai dizer assim: Ciro meu ungido, Ciro meu servo. Aí tem um texto que virou música. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, e riquezas encobertas revelarei, para que saiba em toda a terra que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Virou louvor. Mas Deus não falou isso para Israel. Deus falou isso para o rei pagão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as... E assim vai. Esse texto é para Ciro. Ciro, eu vou à frente. E Ciro não sabe. Deus diz assim, ainda que você não me reconheça, Ciro, você vai realizar o meu propósito. E Ciro, pai, ele liberta o povo. Os reis da Pérsia têm um coração mole para isso, deixa o povo voltar para reconstruir o templo. Com Zorobabel, certo? Sim ou não? Foi Zorobabel o templo? Ou foi Neemias o templo? Zorobabel? E aí quem expôs a palavra do Senhor? Foi Esdras ou Neemias? Foi Esdras, né? Expôs a palavra do Senhor, o povo chorou, e quem reconstruiu os muros? Depois, Neemias. E o coração, o tal do Xerxes, inclinado a deixar tudo isso acontecer. Quem estava por trás desses reis? A Bíblia diz, Deus estava por trás desses reis. Toda a terra está diante de Deus. Todos os reis da terra estão debaixo da mão desse rei que o salmista diz, temam as nações. Conheça mais o seu Deus. Será que é porque numa nação demônios são cultuados que Deus não age lá? Será que é porque numa nação tem imagens de esculturas de outros deuses que Deus não age lá? Deus age em todo lugar que Ele quiser agir. Não tem isso, nada. Desliga. Ele é grande em Sião. Olha o verso 3. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. E aqui a gente começa com uma humilde reverência. Seja louvado, nós vamos louvar a Deus pelo fato do nome dele ser temível. Pelo fato dele ser terrível, nós vamos louvá-lo mesmo assim. Como que louva um Deus que é temível? E aí a gente começa a entrar em outras áreas. Ó, irmãos, eu respeito quem faz as orações ou invocam os seus espíritos para proteção aí. Eles estão invocando demônios. Na cabeça deles, eles estão invocando protetores. São demônios. São seres enganosos e mentirosos. Mas o nosso Deus, ele é terrível e terrível. Quando a Aline Barros canta lá, ele tem poder para salvar, ele tem poder para salvar, mas o nosso Deus também tem poder para destruição. A gente precisa amadurecer na fé. Porque às vezes, quando morre alguém, a gente fica. Como assim? E quando ele está dizendo lá para Ciro, ele diz: ó, eu crio a luz e formo as trevas. Eu causo a paz e a desgraça. Como é que a gente lida com isso? Como a gente lida com um rei soberano e temível, que causa a luz e cria as trevas? Como que é isso? Ele traz a paz e cria a desgraça. Como a gente lida com isso? A gente vai amadurecendo e a gente vai chegando à conclusão. Deus mata quem ele quer. Deus tira a vida de quem ele quer. Aquilo que eu preguei na semana passada, Ananias e Safira, morreram no Novo Testamento. Quem matou? Foi o diabo.
Quem matou Ananias? Deus matou Ananias diante de Pedro. O nosso Deus é terrível. A gente tem alegria na presença dele, mas agora a gente começa a vislumbrar o nosso coração. Quem é a gente diante de Deus, que é santo? Como a gente se comporta diante de um Deus santo, terrível, que das mãos do diabo tem quem livre, mas das mãos de Deus não tem quem livre? Como a gente se comporta diante disso? Ele é santo e eu? Lembre-se do mandamento de Israel: sejam santos, porque eu, Senhor, o vosso Deus, sou santo. Isso é repetido no Novo Testamento. Sejam santos, porque Deus é santo. Pedro diz isso. Sejam santos, meu povo e minha povo. Sejam santos, porque Deus é santo. Louvemos o nome dele, que é grande e temível. Eu já preguei a passagem de Isaías 6 para a igreja. Alguns já me viram pregar. É um dos meus textos prediletos para pregar. Eu já apresentei aqui. Os serafins estão dizendo santo, santo. Quem se juntaria no coral? Levante a mão. Eles estão lá. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quem se uniria no coral? Eu sei que várias pessoas que não me ouviram pregar levantariam a mão, porque eu já testei isso em outra igreja e geral levanta a mão. Vocês não levantam que vocês já me ouviram. Isaías estava vendo o coro, mas Isaías não se junta ao coro. O que Isaías diz no meio da canção? Ou no meio da adoração? Isaías diz o seguinte: ai de mim. É isso que Isaías diz: ai de mim, porque estou perdido. Alguém diz que está perdido na presença do Deus Salvador, mas a santidade de Deus está brilhando diante de Isaías. Ai de mim, estou perdido. Qual é a conclusão? Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Olha a convicção do pecado. Será que você já teve a convicção do pecado? William Perkins, que foi um grande conselheiro cristão, nasceu no século XVI e trabalhou para o Senhor no século XVII. Ele se converteu, ele era um homem beberrão, ele era um homem que gostava de magia negra, ocultismo, ele gostava dessas coisas. Sabe como é que ele se converteu? Ele um dia andando na rua, a mãe estava repreendendo o seu filho e disse assim, e ela não viu o William Perkins, e ela diz assim: você tem que parar com essa falta de educação, você tem que parar com essas suas manias horríveis, ou você quer acabar como o do William Perkins. E ele estava passando na hora, aí ele ouviu: caramba, a mãe está exortando o filho para que ele não se torne eu. Eu sou um cara maligno assim, ao ponto da mãe não querer que o filho se torne como eu? E isso começou a remexer dentro da alma dele, e ele chegou à convicção do pecado, de que ele era um homem mau. Foi aí que ele buscou a Deus, e ele se tornou um dos maiores conselheiros cristãos da época e um dos principais médicos da alma da época, porque os puritanos, muitos deles se tornaram médicos da alma. Eles conheciam a alma humana, eles sabiam lidar com a alma humana, e William Perkins era um desses. Ele se tornou uma espécie de conselheiro na prisão de Cambridge. Homens que eram declarados mortos ali passavam pela mão dele. E um dia um homem estava subindo para o patíbulo para morrer. Foi julgado e condenado à morte. E o William olhando para esse homem, e o homem já caminhava meio morto. Diz ele, o homem já estava meio morto. Ele sabia que aquele homem ia morrer, estava subindo para o patíbulo, para a condenação da morte. E ele viu aquele homem morto por fora, praticamente já morto por fora, já entregue à morte, e por dentro já fedido. Aí ele diz assim: homem, o que está passando, homem? Está com medo de morrer? Aí o homem disse para ele: não, o meu problema não é a morte, mas é encarar quem está além da morte. Aí o William disse: então desça para cá, homem. Ele entendeu que o homem não estava com medo da morte necessariamente, o homem estava com medo de Deus. Esse Deus temível, que é santo, que fez Isaías dizer: ai de mim! O que será dos homens que morrem em seus pecados diante dele?
E o William, o médico da alma, um grande pregador do evangelho, diz: desça, homem, e veja o poder da graça. Aí o homem desceu, ele se ajoelhou com aquele homem e ele fez uma oração em que ele trouxe os pecados daquele homem para fora. Ele fez uma oração de confissão de pecado que ele levou o homem até as portas do inferno na oração. Que coisa poderosa. E na oração ele leva o homem até as portas do inferno. Ele leva o homem lá e na própria oração ele começa a suplicar e mostrar como Jesus, através do seu sangue, livra o homem das portas do inferno. Como Jesus purifica o maior dos pecadores, como Jesus quer os pecadores, como Jesus ama os pecadores. Isso na oração, aquele homem começou a chorar. E chorar, até que os olhos do coração daquele homem foram abertos. E ele pôde ver as linhas vermelhas do sangue de Jesus o envolvendo. Aí aquele homem recebeu Jesus no dia da morte. Por causa de um cara sensível, que olhava para a alma e tinha amor às almas. Aí aquele homem, quando subiu, o William falou assim: vai, pode morrer agora, sobe. Aí ele subiu, ele já subiu outro homem. Ninguém nunca viu alguém indo morrer, um bandido indo morrer com aquela postura, porque aquele homem subiu exaltando a Cristo. O corpo dele, a expressão corporal dele já era diferente, porque ele tinha recebido a Cristo. Agora ele não tinha nem mais medo da morte e nem mais medo de quem ele encararia, porque Jesus se tornou muito poderoso para ele. E a morte não o fez mais temer, e nem aquele que ele veria depois da morte, que é Deus, porque Jesus agora estava na frente dele. Se você morrer e Jesus for de braços abertos na sua frente, ele vai assim: ó, ninguém toca. Ninguém toca. Porque está escrito: quem pode condenar quem eu justifiquei? Não há acusação contra um eleito meu. E aí vem a lei de Moisés: mata! E Jesus: mata o quê? Eu obedeci você por inteira, e a minha justiça caiu sobre ele agora. Não tem mais morte. Agora ele está vivo. Então esse Deus temível, a apresentação dele serve para que os homens caiam em si e descubram que são maus, que são pecadores. Você, mas eu só tenho 14 anos, você é uma pecadorzinha sem vergonha. Mas meu pai e minha mãe não sabem, mas Deus sabe. Mas eu só tenho 13 anos. Você é um pecadorzinho sem vergonha. E se você não tiver Jesus, você está encrencado. Não, mas Deus é bonzinho. Aí você estava encrencado o dobro, porque você é malzinho. O que um Deus bom faz com um homem mau? Vocês precisam de Cristo, porque a santidade dele, do nosso Deus, é tão infinita que nos faz ser destruídos em um piscar de olhos. Sem Cristo, somos nada. Sem Cristo, somos nada. Esse Deus santo, o louvor a esse Deus santo e temível precisa ser proclamado para que a gente não se acomode em nossos pecados, tá? E aí, eu fui pesquisar uma coisa que eu vi e eu não acreditei. Eu não acreditei no que eu vi, eu falei: isso só pode ser brincadeira. E aí eu fui pesquisar. Que negócio é esse de música "Estou sentado no colinho do papai"? Eu não sabia. E aí eu fui atrás do autor, que é o tal do Vilas Boas, que eu não conheço uma canção dele. Eu não conheço. De repente, se você aí que é fã dele, quem é fã dele do Vilas Boas? É Vilas Boas? Lincoln, tu é fã? O Bernardo é. É o estilinho do Bernardo. Estou sentado no colinho do papai. Estou mexendo na barbinha do papai. E aí eu falei: isso é louvor, não? Só que ele se retratou. E a gente tem que ser honesto. Ele gravou um vídeo se retratando. Olha, isso tem 10 anos. E eu estou com vergonha alheia do que eu fiz. Ele se retratou, gente. Então não é para descer a marreta nele, não. Isso foi há 10 anos, ele diz: isso eu não compus essa música, isso foi na hora. É aquilo que a Ana Paula Valadão trouxe, né, do louvor espontâneo. E ele se empolgou e disse: a minha filha que sentava no meu colinho e ficava mexendo na minha barbinha. Aí eu quis falar isso para Deus também. Estou sentado no colinho do papai e mexendo na barbinha do papai. Tá bom, foi espontâneo. Tudo bem, ele já se retratou.
Agora tem um que não se retratou, que eu preciso falar dele porque eu vejo membros da igreja colocando coisas dele no status. E aí? Por que você, membro da igreja, está colocando coisinha de David Leonardo no status? Por quê? Você tem que colocar a coisinha do Vinícius no status. Não é do David Leonardo. Por que você é membro daqui? Por que você está colocando... Já viu a cara de mongolode que ele faz para falar contigo? É o David. Não é você não. Já viu a carinha de mongolode do Vinícius? Estou falando do David. Por que você está vendo? Por que você é membro dessa igreja e me dá uma vergonha alheia de você? Eu fico envergonhado. Por quê? Meu Deus, por que está fazendo? Porque ela quer me matar? Por que ela está postando isso aí? Ela quer me humilhar em público? Não é possível. Já viu a carinha que ele faz para você? Como se você fosse uma criancinha. Essas coisas não sobrevivem em esse salmo. Essas coisinhas. O nosso Deus, ele é amoroso. Ele é amor eterno. Mas a gente precisa voltar a estudar os atributos dele, porque o fato dele ser amor eterno não exclui a justiça dele. Não exclui a santidade dele. A gente precisa vir para a igreja com alegria, mas com essa reverência. Um Deus santo anda entre nós. Ele anda entre nós e ele é santo. E ele está no arraial e ele é santo. E a gente é santo. A gente tem vivido uma vida de fato cristã. De fato cristã. A nossa vida é de fato uma vida cristã. A gente é santo de verdade. Essas coisinhas infantilizam a gente, esses louvorzinhos, esses pregadores infantilizam a igreja, quando a igreja deveria estar amadurecendo para estar na presença de um Deus santo. Aí o salmo dá prosseguimento. Olha o verso 4. Ele é rei poderoso, amigo da justiça. Rei poderoso, amigo da justiça. Os estudiosos dizem aqui, amigo da justiça, significa o quê? Eles são taxativos em dizer isso. Ele é juiz sobre toda a terra. Amigo da justiça em que sentido? Ele detesta o opressor. E ele está do lado do oprimido e ele detesta o opressor. E ele vai julgar. Ele é amigo da justiça. Continua. Estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. O que ele fez em Jacó? O que é direito e justo. E os exegetas olham para isso, tem uma sacada aqui. Porque palavra direito e justo vem depois do nome de Jacó, que enganou o pai. Teve atos enganosos e foi chamado de o enganador. E aí depois do nome de Jacó, depois ele foi redimido por Deus, o nome foi mudado para Israel. Nesse contexto, Deus fez o que é direito e justo. Ele não é como Jacó, ele é reto. Ele é justo. E o salmista diz, exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Mais uma vez, ele é santo. Uma outra coisa que eu quero trazer para vocês. A pesca maravilhosa é uma linda mensagem, tá? Os homens trabalharam a noite toda, homens experientes. Pedro, Tiago e João trabalhavam com pesca, experientes, não conseguiram pegar peixe algum. Nada. E Jesus diz, olha, lança a rede desse lado. Eles lançaram ao ponto do barco quase afundar e chamar um outro barco para auxiliá-los. Quando Pedro vai até Jesus, ele faz uma oração estranha. Ele diz, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Numa geração em que as pessoas não têm problema em falar o nome de Jesus. Onde um jogador de futebol não tem problema em viver em orgia e colocar uma faixa 100% Jesus. Ele não tem problema. Enquanto Pedro está ali vendo um milagre, diz, se afasta de mim, porque eu sou pecador. O centurião dizendo, não sou digno que entres em minha casa. Esses elementos de santidade estão em Jesus. E são narrados no Evangelho, ou nos Evangelhos. Não pise em minha casa.
o centurião disse: eu não sou digno. Basta uma palavra e o meu servo lá vai ficar curado, mas não entre em minha casa. Eu não sou digno de que o Senhor entre aqui. E Pedro dizendo: se afasta de mim. Senhor, eu sou um homem perdido, pecador, se afasta de mim. Numa geração em que qualquer um hoje está dizendo que é de Jesus. Em que se você perguntar para os adolescentes ímpios, e aí, e Jesus? Não, Jesus, eu creio em Jesus. Pergunta para adultos ímpios, e Jesus? Não, eu amo Jesus. Jesus, né? Jesus é Jesus. Todos falam de Jesus. O Alcorão fala de Jesus. E o Alcorão ensina que Jesus nasceu de uma virgem. Eles falam de Jesus. Os budistas falam de Jesus. Filósofos estão metidos à besta, querendo dar aula de Jesus para a gente. Porque no pensamento de Jesus e no diálogo de Jesus do não sei do que, o bestão, não tem nem um dialeto certo para falar. Não conhece esse mundo bíblico em que às vezes um cara da Assembleia de Deus que não tem estudo, mas leu muito, sabe muito mais do que esses caras. E todo mundo quer falar de Jesus, porque Jesus. E aí o centurião: não sou digno. E Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor. Tem um elemento de seriedade na busca a Deus, tá? Tem um elemento de seriedade em andar com Jesus, tá bom? Não dá para andar com Jesus e ser profano. Não dá para andar com Jesus e ser falso. Não dá para dizer que é de Jesus e cultivar imoralidades no coração. E quando eu digo de cultivo, é aquele seu pecadinho que você gosta. Você está cultivando ele. Isso é sem vergonhice. Porque a gente está para lutar contra os pecados por amor a Jesus. E não cultivar o pecado no coração. Porque tem pecadinho que está aqui, vale mais do que Jesus para mim. Não pode. Não dá para andar com Jesus e ser um sem vergonha. Não dá. Não dá para você dizer que Jesus está contigo e você faz as besteiras, as maiores besteiras do mundo, e na hora de dormir, você só diz assim: Jesus, abençoe minha noite. E você acha que ele está abençoando mesmo? O que esse salmo nos diz sobre Deus? Santo, temível, direito, justo. Todos prostem-se diante do estrado dos seus pés. Essa visão de Deus precisa ser trazida para a igreja novamente. Filhos que não honram o pai e não honram a mãe, falando em nome de Jesus. Sendo que Jesus mandou: honra teu pai e tua mãe. Ah, mas Jesus anda comigo e em casa você não honra o pai e a mãe. Jesus está onde nisso tudo? O Deus santo precisa ser pregado na igreja. O nosso Deus é santo. Trema diante dele todos vocês. Ele é santo. Trema diante dele. Cuidado ao ficar falando o nome de Jesus à toa por aí. Cuidado. Trema diante dele. Cuidado com a forma como vocês cultuam. Cuidado com isso. Isso não é uma brincadeira. Meninos, cuidado com isso, vocês, cuidado, a coisa é séria, cuidado com isso. Meninas também, cuidado com isso. A coisa é muito séria. Leve Jesus a sério. Aquele que estava diante de Jesus e roubava as ofertas dele, chama-se Judas. Qual foi o fim de Judas? Traiu Jesus e morreu. A coisa é muito séria. Jesus o chamou de o filho da perdição. Eu não vi um Jesus fofinho ali. Eu vi um Jesus falando muito sério: o filho da perdição. Eu vi Jesus falando muito sério para o jovem rico: vendo o que tu tem, tudo, e dê aos pobres, vai e me siga. Ele não seguiu, Jesus não foi atrás dele mais não. Ele deixou o homem embora. Jesus não foi atrás dele. Eu preciso caminhar para o final. Verso 6, Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam os seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus. Para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Esse elemento tem que estar em nós. Um Deus perdoador, mesmo sendo perdoador, castigou. Vocês conseguem compreender isso? Ele é um Deus perdoador?
E mesmo sendo um Deus perdoador, embora sendo perdoador, ele também castiga. Ato de misericórdia, ato de justiça. Deus continua sendo santo, justo e bom ao fazer essas coisas. As rebeliões que aconteceram debaixo do nariz de Moisés, por exemplo. Os próprios irmãos Miriam e Arão. Depois que o Espírito foi dado aos 70 em Jerusalém, em Israel, eles começaram a se achar melhor do que Moisés. Porque até então só Moisés profetizava. E aí o Espírito foi derramado aos 70, eles começaram a profetizar. E aí Miriam, numa conversa em particular com Arão, disse assim: ele casou com uma mulher egípcia, ele casou com uma mulher assim, assim, assim. E será que Deus só usa Moisés mesmo? Nós também temos esse... E começaram a conspirar contra Moisés. Mas o Senhor estava ali ouvindo a conversa de Miriam e Arão. E eles ali cochichando, falando mal do servo do Senhor, cochichando. Pastor, mas isso era Moisés. E qual é a aplicação para hoje? Qual é a aplicação para hoje? Isso nos traz ensinamentos. Qual é a aplicação para hoje? Nós temos o mesmo dom. Olha, Deus também nos deu. Será que é só Moisés mesmo? A gente é igual. Por que ele tem que ser líder sobre nós? Por que ele tem que ser isso? Moisés não estava ouvindo nada, mas Deus estava ouvindo tudo. Deus chamou os 3. Contou o que estava acontecendo e Miriam ficou leprosa por causa disso. E quem intercedeu por Miriam? Moisés. E Deus ouvia a oração de Moisés. A rebelião de Corá, Datã, Abirão e On, terrível em Israel. Deus puniu os rebeldes, a terra engoliu eles vivos. É esse o nosso Deus? Ou eu estou pregando um Deus estranho para vocês? É esse? Esse Deus está na moda? Esse Deus está na moda? Não está mais na moda, né? Não se fala mais, isso aí ficou lá para trás. O que fez pastores dizer: eu não creio num Deus que é fogo consumidor. Pastor Batista, eu não creio nisso. E aí o povo agora, a minha chateação é que eu não me refiro só a vocês não. A minha chateação agora, que eu estou vendo um povo que congrega com pastores saudáveis, repostando videozinhos de pastores que vocês nem sabem. E eu não me refiro somente ao Ed René, outros pastores de outras igrejas, ensinando coisas que chocam com os ensinamentos que vocês recebem na igreja de vocês e desses outros pastores colegas das suas igrejas, e compartilhando, ouvindo e sendo pastoreados por pastores de fora. Pastores aí dizendo... Vai ser muito direto se eu falar. Mas voltando para o Ed René. Eu não creio no Deus que é fogo consumidor. Esse Deus eu não creio. Esse Deus não é o meu Deus. Mas é o Deus da Bíblia. E ele fala isso numa igreja batista e ninguém faz nada. Ele fala isso numa igreja batista e ninguém faz nada. Qual é o dever do membro da igreja batista? Vocês têm deveres, vocês sabem, né? Manter a igreja em oração. Isso é o dever do membro batista. Manter a frequência nos cultos, isso é dever seu. Isso está em nosso pacto batista. Manter a frequência, sustentar a igreja financeiramente, zelar pela doutrina da igreja. Não é só o pastor, é você. Como é que um cara num púlpito... E tem um outro aí, que não chegou no mesmo extremo, mas ele vai ser muito direto, eu não vou falar dele. Em breve, eu estou guardando a dele, em breve. Mas eu sei que alguns aqui já viram ele. É um magrinho, né? Já meio velhinho, de óculos. Meio velhinho não. 60 anos, 58 anos. Magrinho, está cativando um monte de gente aí. E é batista. Como é que ele fala que não crê num Deus que é fogo consumidor, se o Deus da Bíblia é assim? E a igreja não faz nada? Porque ele é fogo consumidor no Antigo Testamento, mas em Hebreus 12 ele também é. Está no Novo Testamento, Deus é fogo consumidor. Como é que a gente faz? Ele castiga os rebeldes, ele castigou as rebeliões do povo. Derek Kidner diz o seguinte: não se pode perder a esperança na misericórdia e nem abusar dela. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam? Nunca perca a esperança na misericórdia do Senhor. Você, pecador, pecadora que me ouve, não perca a esperança na misericórdia. Amém? Nunca perca a esperança na misericórdia. Amém? Você promete que não vai perder a esperança na misericórdia? Você promete que nunca vai perder a esperança na misericórdia do Senhor? Você promete? Nunca! Mas você promete nunca abusar dela?
Já que ele foi misericordioso hoje, amanhã eu serei 2 vezes pior. Porque ele vai perdoar de novo. E aí depois eu serei 3 vezes pior. E aí depois eu vou fazer tudo o que eu quero. E aí minha mãe não está vendo e ninguém está vendo. E ninguém sabe que eu optei por uma outra sexualidade. Eu vou ficar aprontando aqui porque ninguém sabe. E aí eu serei 5 vezes pior. Porque ele foi misericordioso hoje, ele é amanhã também. Não abuse da misericórdia de Deus, porque ele é santo ainda hoje. Ele é santo ainda hoje, ele é santo para sempre. E aí, diante da igreja, eu faço isso. Me prometam, nunca percam a esperança na misericórdia. Você pode estar no buraco mais fundo. Pastor, eu afundei. Mas se há um coração contrito, você diz, eu tenho esperança na misericórdia. Amém. Mas quando ela te alcançar, não abuse dela. O Salmo termina dizendo, prostrem-se voltados para o seu santo monte. Isso aqui está mais para os judeus do que para a gente, né? Porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Quantas vezes ele falou santo aqui? Várias vezes, né? É por isso que esse salmo nos traz a uma humilde reverência no culto. E essa humilde reverência não é só no culto, porque Romanos 12 quebrou tudo. Qual é o culto racional? Nós somos sacrifício vivo. Então, em todo lugar que a gente vai, é uma expressão de culto nossa. Nós somos um sacrifício vivo do Senhor. Em todo lugar. É no trabalho, é em casa, em todo lugar. Não é só no culto, não. Vamos para as aplicações finais. Uma vez que Deus está em nosso meio, nós cultuamos Ele, e o Salmo apresentou Ele como santo, e devemos louvar o santo no culto, vigiemos em nossas roupas. Mulheres de nossa igreja, sejam exemplo nas vestes. Nosso Deus é santo. Cuidado com decote, com vestidinho mostrando perna. Cuidado com roupinha sedutora. Não faça os homens da igreja pecar. Não façam. Zelem. Deus é santo. Qual roupa você vai usar diante dele? Eu entendi o recado do pastor. Na igreja eu vou direita. Mas para o trabalho eu vou igual uma mundana. Esse Deus santo te acompanha no trabalho. Ele está te vendo no trabalho. Então vamos nos... Aqui na igreja não tem regra de roupa. Não tem assim, a calça jeans não pode. Toda roupa decente pode. Toda roupa. Ou a gente vai mudar, vai ter que mudar? Botar roupão? As mulheres de véu e roupão? Não. Nós temos essa liberdade em Cristo de usar a roupa que quer, desde que seja decente. Vai comprar pão, vá decente. Vá decente. No seu quarto você se veste como você quiser. Vá dormir do jeito que você quer. Mas vai comprar pão? Vá decente. Agora, no culto público, cuidado também. Deus é santo. Homens, cuidado com os seus olhares cobiçosos. Porque às vezes a mulher está decente, mas o cara está tão afundado na cobiça que ele cobiça até a mulher de roupão da igreja do Marco Pereira, do TEI. A cobiça está tão aflorada que passa a mulher, o infeliz consegue ter. Deus é santo, cuidado, vigiem com seus olhares cobiçosos. Parem com isso. Vigiem com os seus olhares. Ficou bonito, né? Parece até um profeta escrevendo, falando, né? Vigiem com os olhares cobiçosos de vocês. Parem com isso. Não cultive isso. Pare com isso. Uma outra coisa em nossa igreja. A reverência no culto. Deus é santo. Temos reverência no culto. Quando a palavra de Deus estiver sendo lida e você chegar atrasado, fique lá fora, não entre. Porque quando a gente está lendo a palavra e vocês começam a entrar, todo mundo que está lendo está se distraindo e a gente já está cultuando o santo. O culto começou. Então, você chegou atrasado, não entre. A leitura da palavra está sendo feita e o culto é santo também. Para um Deus santo, espere a leitura terminar. A leitura terminou, aí vocês entrem. Quarta aplicação. Venham para o culto com alegria e reverência. As nossas orações no culto precisam ter momentos de contrição.
e de confissão de pecados. A gente fez isso na ceia. Os nossos cultos precisam ter palavras de confissão e contrição, porque o nosso Deus é santo. Suplicando a Deus perdão pelos nossos pecados, sem abusar da graça e da misericórdia do Senhor. Quinto, cuidado com a rebelião do coração. E aqui a gente fecha. Cuidado com a rebelião no coração de vocês. Não se rebelem contra seu irmão que está aí do seu lado, nem contra o seu irmão atrás de você, nem com o seu irmão na sua frente, porque o nosso Deus é santo. Não se rebele contra seu irmão. Não se rebele contra seu pastor ou contra os seus pastores. Não se rebelem, porque eu sei que isso é sério. Isso é muito sério, vigiem com isso. E não se rebelem contra Deus. Mantenham um coração humilde. O nosso Deus é santo. Estou encerrando a mensagem. Nós agora faremos uma oração. Eu peço que já quem vai encerrar o culto louvando venha. Nós vamos orar e nós vamos cantar ao nosso Deus santo com alegria e também reverência. E nós vamos meditar nisso durante a semana. Como tem sido a nossa vida e em que lábios o nome de Jesus está sendo pronunciado. Em quais lábios? São os seus lábios. Como você vive? Reflita nisso. Senhor Deus, que a tua mensagem alcance os corações. Que a sua igreja aprenda a cultuar de forma reverente também. E que a sua igreja, Senhor, seja santa porque o Senhor é santo. Que a gente te ame mais e que a gente te respeite mais, Senhor. Que a gente tenha mais temor. Porque nós não queremos virar falsos, hipócritas. Queremos que a alegria e o temor andem de mãos dadas, Senhor. Faz isso por nós, Pai. Nós suplicamos a Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nesse momento nós confessamos que somos falhos. Nós não somos dignos de receber Cristo em nossa casa. Mas por amor Ele habitou entre nós. Perdoa os nossos pecados. Não nos permita abusar da graça e da Tua misericórdia. Que a gente tenha esperança na Tua misericórdia, mas que a gente não abuse dela, Pai. Essa é a minha oração para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Que haja arrependimento de pecado hoje aqui. Que haja arrependimento, quebrantamento. Que eles não saiam daqui, Senhor Deus, dispersos, mas que eles saiam daqui querendo mudar de vida, Senhor. Que o Senhor seja exaltado durante a semana em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém.